Chegamos ao momento final do nosso fórum sobre sexualidade humana. O assunto é ética e agora nós vamos falar sobre o equilíbrio entre espiritualidade e sexualidade. Passando aqui a palavra para o presbítero Washington. Sobre sexualidade, a pessoa tem que ter um domínio em todas as áreas da sua vida, buscando sempre em primeiro lugar a presença de Deus. Como um cristão, nós temos que buscar a presença do Senhor na nossa vida constantemente. Estamos aptos a momentos a errar, momentos a acertar, mas que temos que ter a presença de Deus em nossa área. Deus deve ser o centro da nossa vida. Para que também nossos apetites, todo ser humano, como um cristão em si, ele ter domínio, para que não venha a se tornar um pecado, nem se tornar um escândalo. E sobre a espiritualidade, também buscando a presença de Deus. Quando a minha vida espiritual deixa de ser priorizada, eu ter uma saúde espiritual sadia, eu vou ter um declínio espiritual, eu posso chegar até mesmo cauterizar minha mente, viver dentro de uma igreja apostata, viver um esfriamento espiritual, estar longe da presença de Deus. E isso, quem está do lado não é culpado. A igreja, a denominação também não é culpado disso tudo. Mas a pessoa em si tem que ter a consciência que ela também necessita de ajuda, seja na área espiritual, seja no seu modo de viver. Temos pessoas que estudaram, se tornaram psicólogos, outros pedagogos, e por aí afora, para poder ensinar tudo. Todos nós precisamos de uma aprendizagem na vida, aprender a compreender as coisas. Muitos têm suas limitações, mas o diálogo em si ele tem que estar no seio da igreja. E é um tema muito polêmico, tudo isso que nós aprendemos hoje. E é extinto em muitas denominações. Muitas vezes não é nem falado isso, mas aprove Deus que hoje nós estamos aqui. Eu creio que tudo que nós aprendemos hoje, o reino de Deus, e quem está ouvindo e vai ouvir, vai edificar a sua vida, vai edificar o seu lar, os seus filhos. Pai, sentar e conversar com os filhos. Eu tenho um filho que vai completar 5 anos de idade, mas eu procuro saber dele, como foi o dia dele na escola. E eu vou falar que é da minha vida particular. Teve um fato que aconteceu na escola dele, que o amiguinho tocou no órgão genital dele, ele no banheiro. Procurei o professor tinha, tudo bem que são crianças de 5 anos de idade, mas se um pai ou uma mãe não sentar com a criança e conversar, como vamos vencer o inimigo? Né? Muitas vezes o inimigo está morando dentro da casa, morando dentro da igreja, e muitas das vezes as pessoas têm medo, vai se tornar um escândalo. Não, mas pelo contrário, você cuidar da sua família, cuidar dos seus irmãos em Cristo, da comunidade evangélica, para que o inimigo de maneira alguma venha ganhar campo, seja dentro da sua família, seja dentro de uma igreja, seja num campo teológico ou em seminários, porque vimos hoje que o diabo em si, ele está atingindo todos os campos, seja crianças, seja adultos, seja jovens, seja um ancião, um senhor de idade, uma senhora de idade, mas em todas as áreas tem que ter suas limitações, seus limites. E a pessoa em si, colocar o limite nas suas vidas, seja ela, até aqui eu consigo ir, então até aqui que eu vou, não vou mais passar daqui porque eu não consigo lidar com essa situação. Seja na vida espiritual, ou seja na vida sexual, seja na sua vida na sociedade, e saber se portar como igreja em todos os lugares. Seja em período de carnaval, seja em período de festas juninas, seja em período de Dia das Mães, do Pai, das crianças, Natal, Ano Novo. Hoje vivemos um mundo que não podemos, vamos dizer, usar esse termo, dar brechas para o inimigo. Temos que ter a consciência que ele está ao derredor, esperando só um momento para tragar vidas. Muito obrigado. Lucas. Então, tratar sobre sexualidade e espiritualidade na igreja
dizer que as duas andam de mão juntas, que não é verdade. Mas tem que falar assim, tem que haver o diálogo. E quando não há o diálogo, os pastores acham que sexualidade não é algo que tem que ser tratado na igreja, corre o que está acontecendo na igreja católica. Corre o que está acontecendo na igreja católica por aí. Pensar que a gente não encobre tudo, que aqui não tem, e nós vemos que não é assim. Mas quando há o diálogo, e não é tratar o assunto como o mundo trata livremente com as crianças, não, é se tratando do assunto, cada faixa etária, de 5 anos, vamos trazer um assunto, vamos falar sobre sexualidade, mas vamos trazer um assunto meio lúdico, uma coisa mais palpável para a criança, não como o mundo faz, mas sim como a igreja cristã deve fazer, como Cristo ensinou para nós fazer, como a Bíblia nos ensina a fazer, como o pastor Rogério já falou, sexualidade está na Bíblia. Deus não proibiu o sexo não é pecado, mas o modo como ele é feito, como o mundo está explicando aí, o mundo explica aí sim se torna pecado. Mas se nós orientarmos nossos jovens, porque hoje o jovem é orientado pela narração, pelas novelas que tem por aí, que tudo é liberado, com 15, 14 anos, está tudo liberado, você pode fazer o que você quiser. E nós sabemos que não é assim, vai trazer males para a juventude nossa. Mas a partir do momento que nós, pastores, conscientizamos que temos que tratar sexualidade e espiritualidade, os dois juntos, vamos falar com os dois juntos. Abordando os dois assuntos juntos, aí sim, criaremos uma juventude mais fina. Porque, sinceramente, eu na minha juventude não tive esse tipo de ensinamento. Na minha juventude eu não tive. O que a gente ouvia mais era pecado e acabou. Não é que está errado, tem que falar que não é pecado. Não é isso. Ele é jovem, ele vai querer saber um pouco mais. Ele é jovem, ele vai querer se interessar. Só falar que é pecado, chega até a ser muito fácil para os camaradas que é casado, né? Chega muito fácil para mim, que sou casado com minha esposa, falar, sexo é pecado, não sei o que, não sei o que lá. Eu falo isso para um jovem de 14, 15 anos, que está com os hormônios à flor da pele. Então deve ser tratado sim, o sexo não é pecado. O sexo não é pecado, foi algo instinto por Deus, foi algo que Deus fez. Entre o homem e a mulher. É lindo, é belo. Mas tem um momento certo, na hora certa. Eu acho que com esse objetivo, sim, criamos uma igreja bem mais forte. Agradecido ao presbítero Lucas. E aqui as considerações finais do pastor Milton. Equilíbrio, espiritualidade e sexualidade. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar participando desse fórum, que é raro, né? Eu já tive em outros institutos teológicos e não tive essa oportunidade, com essa liberdade aqui para a gente trabalhar o tema, mesmo que seja um tema difícil de ser tratado. Bom, trabalhando aí, finalizando, a igreja, é difícil para mim, um pastor, falar, mas é realidade. Ela está muito mundana. Né? Na sua essência, tem que tirar o mundo de dentro da igreja. Antigamente era fácil, a pessoa saía do mundo, uma perspectiva espiritual, vinha para a igreja, parece que ela conseguia andar melhor. Mas agora a pessoa sai do mundo, mas traz o mundo para dentro da igreja. Então ficou bem mais difícil. Eu vim aqui falando e eu também compactuo com isso, de ter diálogo com filhos, diálogo com a esposa. Isso tem que acontecer. Não acontece, mas deveria acontecer. Mesmo nós dentro da igreja, nós não temos esses diálogos com nossas esposas, com nossos filhos. O presbítero Osto citou muito bem, o filho dele é de 5 anos. Mas quanto mais vai crescendo, a dificuldade aumenta para se ter esse diálogo. Com o homem até que não. Mas se for uma mulher, uma menina, a gente já tem mais dificuldade. Mas tem que haver. Eu acho que está acontecendo um primeiro passo aqui na Jerusalém Divina, na qual nós estamos fazendo esse fórum, para acordar a gente para esse tipo de atitude, de trabalhar com as crianças.
Afinal de contas, quem trabalha com as crianças aqui é pedagoga mesmo. Na vida secular é pedagoga, que é a Luísa, minha esposa. Então ela já tem uma bagagem para trabalhar com isso. Temos outras pedagogas, e aqui vai ter um desabafo, que deveriam ajudá-la aqui. Afinal, você não fez o curso só para você ganhar dinheiro. É para trabalhar no reino de Deus também. Isso é um pensamento pastoral aí. Me perdoe por isso. Mas tem jeito. A Bíblia vai citar aqui, eu quero ler só esse versículo rapidinho. Ele vai falar assim, no livro de Tito, no capítulo 3, ele vai falar assim, no 3:3. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desrasgados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odianos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, o seu amor para com todos nós, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Bom, precisa realmente cairmos ao chão e pedir para essa lavagem ser contínua na nossa vida. Isso não é algo que me lavou e eu estou lavado para sempre, não. Nessa conotação de Tito, é ser lavado e limpo ali. Mas no dia a dia da igreja é ser lavado diariamente. Então, pastores, dirigentes de criança, qualquer um, a igreja em si, mocidade, adolescente, crianças, mulheres casadas, tem que passar por essa lavagem diuturnamente. E depende dos líderes que estão à frente. O líder sujo não vai passar nada limpo para ninguém. Então precisa vir de cima. Os pastores, os líderes das igrejas, todos com esse pensamento de vir, pelo menos no pensamento, passando limpeza para a igreja. Colocar o alimento na altura que a ovelha consiga comer. Não adianta o exagero, colocar um alimento que a ovelha está aqui e não come. E também não adianta colocar, então, a régua, que o professor Rogério gosta de usar como metáfora, deve ser uma régua que esteja no alcance de me alimentar. Só assim a igreja vai ter uma saída e vamos ultrapassar esse século vivos do outro lado. Porque do jeito que está hoje, se não houver misericórdia para a igreja, os maiores escândalos acontecerão dentro da igreja. Porque lá fora não é escândalo o que acontece. Serão dentro das igrejas. Com nossas moças aí já achando que são casadas, que o presbítero Lucas disse muito bem, que o sexo é lindo e tal. É lindo, mas o sexo lindo, casais, sou casada. Né? Uma moça solteira com um moço solteiro, ou eu casado com a mulher do outro, isso é pecado. Isso é deixar claro, é pecado. Todos esses tipos de situações foram citadas aqui, elas não estão no crivo das coisas que devemos fazer, a não ser o sexo dentro do casamento. Tirando disso, e o namoro, né, para se conhecer no sentido disso, de como a pessoa gosta, de como que a pessoa se porta, mas nada de contato sexual. Infelizmente estamos numa geração onde se cobra demais do jovem, então ele está perdidíssimo. Ele tem 13 anos e já estão perguntando para ele, você já fez sexo com quantas meninas? E voltou-se para as meninas também, você é virgem ainda? Quer dizer, é uma luta desleal com eles. Não havia tanto no meu tempo, mas hoje é desleal. Né? Eles usam o termo pegar, mas é pegar mesmo. Né? E é desleal, então precisa ser ensinado. E eu acho que, né, os líderes estão falhando nisso. A escola não, mas os líderes estão falando. Porque isso não é função da escola, isso é função da igreja. Estamos falando um sexo limpo, baseado na Bíblia. Então, está errando a igreja. Mas a gente ainda não tem 600 anos, a gente vai tentar dar a volta por cima, como eu estou tendo o prazer aqui de estar aprendendo com meus irmãos. Obrigado. Bom, é uma alegria muito grande aqui contar com a presença de todos vocês. Realmente foi uma satisfação. Eu agradeço primeiramente a Deus pela presença de vocês, a participação sadia, salutar, inteligente de vocês neste fórum. Vai rodar o Brasil. Nós temos o nosso canal Conhecimento de Fronteira no YouTube e ele é um canal que está ganhando conceito. Todas as pessoas que estão acessando a nossa página
falam bem, a grande maioria recomenda para os outros, e assim, é Deus quem está nos dando esse privilégio. Fica aqui as minhas considerações finais também, dizendo a todos os líderes de departamentos, líderes de igreja, que tragam esse assunto para o dia a dia da igreja de uma maneira mais consensual. Algo que possa ser entendido, como disse aqui o pastor Milton, no nível em que a igreja possa receber, toda a igreja, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossas mulheres, os nossos irmãos, casados, viúvos, solteiros, todas as pessoas, porque ninguém perde a sexualidade porque aceita Jesus, e não se torna sadio do dia para a noite aquele que estava viciado. Mesmo o milagre, ele é um milagre processual, é a transformação, é a regeneração, é um novo nascimento. Não podemos colocar para debaixo do tapete, não podemos adiar mais este assunto, pensando que alguém lá na geração futura vai resolver isso para a gente. Por quê? Como foi dito aqui, a escola saiu na frente, os programas de televisão saíram na frente, a internet saiu na frente. Se a gente começar a tocar nesse assunto hoje, já estamos atrasados em pelo menos aí uns 100 anos. Isso eu digo a nível de igreja evangélica brasileira. Já estamos atrasados. Vamos colocar uma rotina? Coloca uma rotina lá trimestral, semestral ou anual, mas que se fale com clareza e que se dê voz aos membros das igrejas também. Se dê voz, se crie um departamento clínico para isso mesmo. Existem muitas associações que são chamadas de sociedades anônimas, onde pessoas que têm problemas gravíssimos são membros das igrejas e vão para as sociedades anônimas. Por quê? Lá na sociedade anônima ele não vai ser reprimido por uma moral cristã, por exemplo, ou uma ética cristã. Ele não quer sair da igreja, não quer ir para o mundo, quer ficar na igreja, mas tem um problema grave para resolver. E se o pastor não tem competência, porque não é o chamado dele, mas ele tem assistentes, como foi dito aqui, é uma era de informação e de formação. Nós temos pedagogos, psicólogos, psicanalistas, advogados, a gente tem gente formada nessa área, especializada nisso. Eu não preciso ter todos os dons e talentos. Os dons e talentos estão no Espírito Santo e na igreja. De repente eu descubro que tem pessoas na igreja que sabem tratar desse assunto muito melhor do que eu. Aí eu tenho a iluminação de Deus de montar um trabalho voltado só para isso. E lógico, ter essa mesma liberdade que nós estamos tendo aqui. É um fórum cristão, um fórum evangélico, com a Bíblia na mão, com a consciência aberta e com a certeza de que Deus, ele pode curar a sua igreja de diversas maneiras. Extraordinariamente pelo Espírito Santo, ou então mediando através dos seus líderes. Porque a Bíblia diz que Deus colocou os líderes na igreja para o aperfeiçoamento do corpo. Se é aperfeiçoamento, é como disse aqui o pastor Milton, é ato contínuo. Não é algo que é ato sumário, acontece de uma vez e acabou. É ato contínuo. Sempre vai ter gente vindo para a igreja, sempre vai ter gente saindo da igreja, sempre vai ter gente mudando de igreja para igreja, gente com dúvida. É ato contínuo, é fazer a manutenção da nossa fé. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e o Senhor abençoe você também. Espalhe essa notícia, divulgue o nosso canal, fale desse assunto e leve para a sua igreja também.